Oi, pessoal do nono A e do nono B, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, cuidando também dos outros, ficando em casa. Hoje a gente vai ter uma aula diferente. Eu resolvi gravar esse vídeo para ficar mais fácil, principalmente para o nono B, que ficou prejudicado porque não chegou sequer, né, a termos essa aula sobre a questão da Era Vargas. Então vamos lá, gente. Bom, o que é a Era Vargas, no material que eu passei para vocês? A Era Vargas vai de 1930 a 1945. Lembrando que o governo Vargas começa a partir da Revolução de 30, que eu vou explicar daqui a pouquinho, né? E quando ele entra no poder, ele fica mais 2 anos, que a gente chama de governo provisório, de 1930 a 1934, e 1934 a 37 a gente chama de governo constitucional, porque ele foi eleito ainda pelo voto indireto, e com a Constituição de 34 ele passou a ter um governo legalizado. E de 34, depois de 37 a 45, que a gente chama de Estado Novo, quando ele dá um golpe, que a gente vai falar sobre isso, e governa sem Constituição, ou seja, ele faz um governo só para ele, que a gente chama da fase ditatorial de Vargas. Então vamos lá. Vamos lembrar que o Vargas entrou no poder porque na época, vocês se lembram, não havia justiça eleitoral, as eleições eram fraudadas, é só a gente lembrar da política dos governadores, do coronelismo, o voto cabresto. Então, e também da política do café com leite. Na política do café com leite, os presidentes, eles eram eleitos naquela alternância, né? Quase que num conchave. Uma hora era paulista, outra hora era mineiro. Então, quando chegou nas eleições que, né, iriam suceder o Washington Luiz indicou o primo dele, que era o Júlio Prestes, que era paulista. Aí que foi a confusão. Pelo fato dele ser paulista, Minas Gerais rompeu com São Paulo e formou a Aliança Liberal, que era Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. E indicaram como candidato o Getúlio Vargas. Bom, e aí o que vai acontecer? Obviamente que pela fraude, o Júlio Prestes, que era inclusive primo do Washington Luiz, ganha, e vai haver agora uma confusão, porque o pessoal da Aliança Liberal, Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul, evidente, não aceitaram o resultado e deixou claro que houve, para variar, fraudes, não aceitou. E aí, gente, os militares, com medo da confusão que ia acontecer, porque já havia tropas saindo de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, os militares ficaram preocupados e falaram: olha, é o seguinte, não vai ter confusão mais não. Nós vamos entregar, então, o governo para o candidato derrotado, que foi Getúlio Vargas. Só lembrando, gente, que no meio dessa confusão toda, o que vai dar tempero a isso tudo é que o vice do Getúlio Vargas, o João Pessoa, ele foi assassinado lá na Paraíba. Mas não tinha nada a ver com a questão política, mas é evidente que eles usaram esse pretexto para falar que tinha sido um assassinato político. Então, diante de toda essa confusão, os militares falaram: então vamos fazer o seguinte, nós vamos entregar o governo aí para esse candidato que foi derrotado, que foi o Getúlio Vargas. Aí, gente, Vargas aproveita disso e governa durante 2 anos, do jeito que ele queria, né, sem Constituição. Ou seja, um governo sem legitimação. E aí, nós vamos ter em 1932 a Revolução Constitucionalista, que inclusive agora, nessa novela que passou agora, Éramos Seis, é uma pena que eu também não pude assistir, mas eu vi um pedacinho, eu consegui, e vi lá que eles estavam falando sobre a Revolução Constitucionalista. Até fizeram uma reconstituição dessa revolução. Ela durou apenas 9 meses e, na verdade, ela foi uma revolução que a gente não pode chamar de revolução, mas ela foi um conflito praticamente centralizado, ou seja, foi o Estado de São Paulo que se revoltou com esse governo ditatorial do Getúlio Vargas e pegaram armas, porque eles não queriam
esse tipo de governo. Eles, né, estavam revoltados, até porque lembre-se que havia quebrado lá a questão da política, né, do café com leite. Então essa revolução durou apenas 9 meses, morreu mais ou menos umas 3.000 pessoas. Os constitucionalistas, vamos chamá-los assim, né? Evidente que a força das tropas governamentais acabaram com eles, mas eles se sentiram vitoriosos. Por quê? Porque 2 anos depois Vargas convoca a Assembleia Constituinte e finalmente, em 1994, é promulgada a terceira Constituição do Brasil. Então, a Constituição de 1934, no governo Vargas. O que nós temos de mais importante nessa Constituição? Nós temos a questão do voto da mulher, né? Finalmente, em 1934, as mulheres vão poder votar. E nós temos uma outra questão importantíssima, que foi a garantia, né, das leis trabalhistas. Quero deixar claro para vocês que essas leis trabalhistas, os direitos que nós temos até hoje, que estão... Gente, desculpa, viu? É um helicóptero passando. Que está em vigor até hoje, né? Que qualquer trabalhador que tenha sua carteira assinada, ele está dentro desse regime da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então isso foi importantíssimo, estava já na nossa Constituição de 34. Agora lembre-se que essas conquistas dos trabalhadores não foi uma coisa assim que o Vargas era muito bonzinho e falou, tô com dó dos trabalhadores e vou, né, dar para vocês. Não, isso foi uma luta já de anos dos trabalhadores, então foi uma conquista dos trabalhadores, certo? E não, de uma certa forma, algo criado no governo Vargas. Outra coisa super importante, gente, importantíssima, a questão da justiça eleitoral. Lembra como é que eram as eleições? Toda bagunçada, as fraudes? Então, agora sim, nós teremos uma lei que vai regulamentar as eleições no Brasil. A questão também da nacionalização das minas, das jazidas, das quedas d'água, ou seja, ele vai nacionalizar aquilo dos nossos recursos naturais. E também a questão do ensino primário, que passa a ser gratuito, lógico, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o governo de Vargas, constitucional. Ele foi eleito, né, pelo voto indireto. E uma outra coisa super importante, gente, é que nesse governo dele, ele vai sofrer já as pressões econômicas por causa da crise de 29, né, que nós vamos falar depois, quando a economia norte-americana quebra e os Estados Unidos eram o maior comprador de café do Brasil. Lembre-se disso. O Brasil, a economia nossa era uma economia praticamente agrária exportadora, sendo que o café era o nosso ponto forte. Aliás, era quase que era a base econômica do Brasil. E com a quebra da economia norte-americana, os Estados Unidos deixam de comprar o café do Brasil. Então isso trouxe uma grave crise econômica no Brasil, certo? Aí outra coisa super importante também, gente, nesse governo dele, constitucionalista, nós vamos ter a formação de dois grupos políticos totalmente antagônicos. O que é antagônicos? Contrários. Que vai ser a Aliança Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, e que tinha como característica, né, o que eles defendiam? Defendiam um Estado forte, um Estado autoritário, praticamente regido pelo fascismo lá de Mussolini na Itália, que também nós falaremos sobre isso depois. Seria mais ou menos assim, resumido, é o Estado acima do indivíduo, ou seja, primeiro o Estado, o indivíduo depois. E o outro grupo era a Aliança Nacional Libertadora, totalmente oposta, né, a esse grupo, que era liderado pelo capitão Luiz Carlos Prestes, e que era de uma linha ideológica de esquerda, tá? Bem de esquerda. O que eles defendiam? O não pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária e a formação, evidentemente, de um governo popular. Aí, gente, no meio disso tudo, ainda vai acontecer um momento chamado Intentona Comunista, que foi em 1935, liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes. Ele lançou um manifesto propondo a derrubada do governo Vargas.
E ele queria que assim que o Vargas saísse do poder, obviamente houvesse a formação de um governo popular. Vargas, lógico, reagiu, mandou fechar a sede da Aliança Nacional Libertadora e um grupo, né, de cabos e soldados do Rio Grande do Sul, um grupo de soldados e cabos de Natal iniciaram lá no Rio Grande do Norte o que a gente chama da intentona comunista. Que aí seguiu, né, levantes que seriam focos de conflitos no Recife, e Vargas simplesmente acabou com todos esses focos e prendeu, não precisa nem dizer, né, gente, torturou também os simpatizantes. Bom, agora a gente vai entrar na fase mais complicada desse governo Vargas. Deixa eu explicar para vocês. O Vargas ficou, eu diria, encantado pelo poder. Ele agarrou no poder e ele, obviamente, não queria abrir mão desse poder. Então ele pensou, em 1938 teria eleições para presidente, mesmo sendo, e ele pensou assim, bom, eu não tô a fim de sair desse governo não tô a fim de largar o osso não. E aí, gente, as eleições seriam no final de 1938, Vargas não queria deixar o poder, e aí ele na calada da noite, ele vai arquitetar, junto com um marechal, aliás, desculpa, um general, um plano chamado Plano Cohen. Esse plano, ele foi anunciado nas rádios, naquela época, deixar bem claro, ninguém tinha televisão, assim, pouquíssimas pessoas. Televisão é um artigo de luxo. Na verdade, a televisão ela vai entrar oficialmente no Brasil só em 1951. Então, gente, as pessoas, o meio de comunicação mais comum, que também não era barato, era o rádio. Então, todo mundo só ouvia rádio e jornal. Então, esse plano ele vai ser anunciado na rádio. Então, o que esse plano dizia? Esse plano dizia que o governo Vargas tinha descoberto um plano, né, arquitetado pelos comunistas, de que haveria, eles iam fazer uma revolução no Brasil, tomariam o poder, né, e que, além de tomar o poder, eles iam trazer terror à população, né, eles iam provocar greves, incêndios e iam assassinar o presidente da República. Esse era o famoso Plano Cohen. Gente, não precisa nem dizer que esse plano era mentiroso, era fake news, nunca existiu esse plano foi arquitetado. Com isso, o plano era falso, e qual foi o objetivo desse plano? Um pretexto para que Vargas continuasse no poder. Tanto é que em 10 de novembro de 1937, o Vargas dá o golpe e implanta o Estado Novo, que vai de 37 a 45, que foi uma verdadeira ditadura, ou seja, um governo para ele. O que ele fez? Assim que ele deu esse golpe, a primeira coisa que Vargas fez foi fechar o Congresso. Então vocês vão ver que a democracia, que já não era muito boa, também foi pro pau. E ele já impôs uma nova Constituição. Na verdade, quando já havia arquitetado o Plano Cohen, já existia uma Constituição novinha em folha, praticamente elaborada pelos seguidores dele, né, daquelas pessoas que admiravam o seu governo, uma Constituição que legitimava esse poder ditador de Vargas. Tá? Então, ele fechou o Congresso, impôs essa nova Constituição, e essa Constituição, como eu falei para vocês, ela permitia a ele governar por leis impostas. Quer dizer, o que ele assinava lá, decreto, era lei. E pronto, acabou, não tinha ninguém para contestar. Certo? O que ele fez? Fechou o Congresso, as eleições foram suspensas, greves proibidas, sindicatos, todos os sindicatos dos trabalhadores passaram a ter totalmente intervenção de Vargas, então os sindicatos estavam sendo controlados pelo governo Vargas. Gente, o governo, essa fase ditatorial, ela foi marcada pela violência, uma violência e uma propaganda totalmente oposta, né? Vargas praticamente acabou com todos os partidos políticos, não tem mais nenhum, e em 1939 o Vargas cria o DIP,
O que era o DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda. O que esse departamento tinha que fazer? Esse departamento tinha que fazer propaganda do governo Vargas, que Vargas era a melhor coisa do mundo, né? Ele era chamado, inclusive, de o pai dos pobres. Então, como era essa propaganda? Evidente, naquela época não tinha internet, então as propagandas eram feitas através de outdoors, cartazes, ou às vezes até algum curtazinho, né, um documentáriozinho pequenininho, mostrando Vargas abrindo a carteira, pegando uma criança pobre, né, dando beijinho, ou se não, ele via uma pessoa mais simples, ele abria a carteira, dava o dinheiro, aí você vai falar assim, isso naquela época podia? Lembre-se, gente, Vargas era o próprio poder, Vargas era a lei. Se podia, se não podia, ele fazia. Então ele distribuía dinheiro aos pobres, né, criancinha no colo, mostrar o quanto ele era bom, né, e preocupado com as questões sociais do país, e ele foi considerado então aí o pai dos pobres, certo? Uma outra questão do DIP é que, além de fazer a propaganda de Vargas, o DIP também tinha como objetivo fiscalizava os meios de comunicação. Quais eram os meios de comunicação mais comuns, né? Ou seja, os populares da época, que as pessoas tinham acesso? Era o rádio, os jornais e as revistas. Então, as revistas, eles também, obviamente, que mandava ver se tinha algum artista ou alguém falando alguma coisa contrária a ele. Então ele fez uma perseguição aos meios de comunicação, uma perseguição aos intelectuais, aos professores, aos artistas, que filtrava aí para ver se alguém estava falando mal do governo dele. Caso, né, tivesse falando muito mal, evidentemente que ele, se nem dizer, né, gente, a coisa não ia ficar boa, né? Imagina eu nessa época. Bom, vamos falar então da questão da economia do governo Vargas nessa época. O governo Vargas, gente, nesse período, ele vai fazer um processo de substituição de importações. O que é isso? O Brasil, a gente vai falar posteriormente sobre isso, o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial, né? A gente vai falar sobre isso. O Brasil se viu numa sinuca de bico, porque nós comprávamos, tudo no Brasil era importado, não havia praticamente fábrica de nada, tudo era importado. Então, o Vargas, ele vai, pela questão da Segunda Guerra Mundial, e ele não tinha mais de quem comprar, as grandes potências estavam em guerra, o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial, o Vargas cria essa política da substituição de importações, ou seja, tudo que era importado, ou seja, quase tudo, o Brasil vai ter que passar a produzir aquilo que era importado, já que não tinha de quem comprar. Então, essa era a política da substituição de importações, produzir bens que antes eram importados. A indústria vai começar a se destacar e vai crescer. Nós vamos ter empréstimos, né? E com isso vai ser criada siderurgias, e depois nós vamos falar sobre isso, né? Então foi criado a Companhia Siderúrgica Nacional, a primeira companhia de siderurgia no Brasil, e a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje, tanto uma como a outra, não pertencem mais ao governo. A Vale é uma das maiores do mundo, ela é uma empresa privada, né? Ela foi privatizada. Então, deixa eu só falar rapidinho por que da importância da siderurgia. Porque o Brasil, gente, tinha matéria-prima, né? A matéria-prima nossa sempre foi muita, que era o minério de ferro. Só que, para você transformar isso, você precisaria de uma siderúrgica, ou seja, você pegaria o minério de ferro para transformar aço e ferro, que é a base da indústria. Então, por isso que foram criadas essas siderúrgicas. Era fundamental até para que nascesse a industrialização no Brasil. Sem as siderúrgicas, não tinha como transformar essa matéria-prima, certo? O governo Vargas também, gente, depois da crise de 29, e os fazendeiros não tinham para quem vender o café, o Vargas teve a capacidade para ajudar lá a oligarquia, que nós já falamos sobre oligarquia. O Vargas comprou todo o café que seria exportado para os Estados Unidos, não tinha como vender, porque os Estados Unidos tinha a crise de 29, depois nós tivemos a guerra, Segunda Guerra, então não tinha como. Então o Vargas vai comprar milhares e milhares de sacas de café, né, 30 milhões de sacas de café, e ele não mandou distribuir, ele mandou queimar. Por quê?
para que o preço do café, né, para que o café faltasse e que ele pudesse aumentar o preço do café, favorecendo aos cafeicultores. Mas, além disso, ele também vai proibir por um tempo o plantio de café. Em compensação, ele vai estimular o plantio do algodão, do açúcar, da borracha, ou seja, estimular outros produtos para que o Brasil pudesse exportar, certo? Gente, no governo Vargas também foi criada uma coisa que a gente tem ouvido muito falar atualmente, porque voltou, que é a questão do populismo. O que é o populismo? O populismo, gente, é praticado por aquele chefe de Estado em que ele procura agradar as camadas mais pobres, vamos assim dizer, né? Ele agrada as camadas mais pobres, ou seja, ele vai estabelecer uma relação sentimental e emocional com essas pessoas. Isso a gente chama de populismo, tá? Então, o populismo são aqueles líderes, né, no caso foi Vargas, que ele se fez de pai dos pobres e as pessoas, né, com as pessoas mais pobres, alguns trabalhadores também achavam que ele era o pai dos pobres. Então, ele praticava o populismo, certo? E lembrando que em 1943, aí é que esse populismo vai ficar mais destacado ainda, feita a consolidação das leis trabalhistas, que foi a conquista dos trabalhadores. Então, o Vargas, ele se aproveitou dessas leis trabalhistas, desse decreto, né, dessa consolidação das leis trabalhistas, que são existentes até hoje, viu, gente? Só exemplo, férias remuneradas, descanso semanal, jornada de trabalho de 8 horas, direito ao FGTS, a questão do salário mínimo, tudo isso existe até hoje, que foi estabelecido através de 1943. O Vargas aproveitou, olha bem, aproveitou essa questão das leis trabalhistas e deu a entender que aquilo foi um feito do governo dele, ou seja, uma doação. Mas vamos frisar aqui, foi uma conquista dos trabalhadores. Vargas aproveitou tudo isso e evidentemente que através de tudo isso foi praticado aí o populismo. Bom, vamos falar um pouquinho do fim do governo Vargas, que uma hora tinha que chegar no fim, né, gente? Vargas já não estava agradando tanta gente. Então, a outra fatia, né, de opositores a Vargas, principalmente empresários que defendiam a entrada de capitais estrangeiros no Brasil, tá? Eles começam a criar uma oposição muito forte a Vargas. Inclusive, houve oposição em Minas Gerais, os estudantes através da UNE. Então, assim, Vargas percebeu que a coisa não estava boa para ele, não. Já estava perdendo bastante gente. Aí, quando ele viu que a oposição se fortalecia, ele falou, não, então vou fazer o seguinte, eu não estou a fim de sair do poder, eu gosto do poder, eu quero poder, eu tenho poder. O que ele vai fazer? Ele vai começar a tentar abrir novamente, ou seja, ele vai redemocratizar o país. Ele falou, não, eu vou tomar medidas que vão fazer de novo o Brasil um país democrático. Então ele vai começar a redemocratizar. Aí ele vai anistiar os presos políticos. O que é anistiar os presos políticos? O que é anistia? Anistia é perdão a todos aqueles que são contrários a algum tipo de regime. Então ele anistiou todos aqueles que estavam presos ou que foram perseguidos durante ainda o Estado Novo, e ele perdoou esses presos políticos, né, vamos assim dizer. E aí, gente, ele vai fazer uma jogada. Ele vai marcar eleições presidenciais para dezembro de 1945. Aí ele falou, não, ó, anistiei preso político, marquei eleições, então já não posso ser chamado de ditador. O que vai acontecer? Ao mesmo tempo, ele jogava, né? Ele buscava apoio daqueles que achavam que ele era espetacular. Então vai ser criado um movimento chamado queremismo, que o Vargas articulou, certo? Vai ser criado esse movimento chamado queremismo, que era um movimento que falava assim, queremos Vargas, ou seja, para ele continuar, permanecer no poder. Aí, pessoal, os militares, novamente, vão se assustar com essa popularidade de Vargas. Então, aí vai ter militares e civis vão se unir no dia 29 de outubro de 1945,
o general Góes Monteiro forçou Vargas a renunciar. Preste bem atenção. O Vargas ele não foi retirado do poder, como foi lá em 1930 com o Washington Luiz, que o Washington Luiz sequer terminou o mandato. Aí é uma deposição. Na verdade, os militares falaram assim, Vargas, ó, você dá um jeito aí, porque a situação tá feia. Aí Vargas renunciou ao seu mandato. E aí foi o fim do Estado Novo. Mas aguarde os próximos capítulos, porque Vargas vai voltar ao poder, tá certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a explicação. Qualquer coisa, vocês podem, obviamente, depois a gente vai falar sobre isso. E lembrar que na nossa próxima aula, essa minha aula, pena que vocês não estão presentes, vocês vão fazer um resumo dessa aula, certo? Vocês vão fazer um resumo. É evidente que eu não quero que vocês copiem do resumo que eu já fiz para vocês no papel. Eu quero que vocês demonstrem a capacidade que vocês têm de ouvir a minha aula, ver a minha aula e fazer um resumo aí da era Vargas, tá certo? E depois as próximas atividades nós vamos colocar lá e explicar para vocês. Foi ótimo, pena que eu não estou vendo vocês, mas a gente vai se ver na próxima, tá bom? Um beijo, saudade de vocês. Tchau.